Bem, nós hoje vamos falar sobre a verdadeira conversão. Essa vai ser a nossa mensagem. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé para nós orarmos ao Senhor, pedirmos a Ele que Ele nos capacite nesse momento a compreendermos a sua santa verdade. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por Tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Pai amado, Deus santo, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Usa esse meio, Senhor, para alcançar aqueles que o Senhor tem proposto em Teu coração alcançar, Senhor. Aqueles que o Senhor tem proposto em Teu coração chamá-los, que eles se submetam, que eles se rendam à Tua graça, à Tua verdade, Senhor. Te peço em nome de Cristo Jesus, que essa mensagem chegue o mais longe, Pai, possível, segundo a Tua vontade. Fala aos nossos corações, não nos deixe, Senhor, sairmos daqui sem ouvir a Tua voz. Aqueles que estão de casa, Senhor, que eles possam concentrar-se na mensagem, ouvir essa mensagem. Move os corações, as vontades, conforme a Tua santa e soberana vontade, Senhor. É isso que nós Te pedimos. Me usa, Pai, conforme o Teu querer. Não me deixa falar sobre mim mesmo, mas me deixa falar sobre Cristo. Me usa conforme a Tua graça, a Tua verdade, o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, podemos sentar. Nós vivemos, irmãos, em tempos muito difíceis no que diz respeito à conversão. Parece que hoje ser cristão é uma opção, como escolher um carro, escolher uma religião, escolher um curso para fazer, alguém para casar. É uma escolha. É nada mais que uma escolha. Deus tem me incomodado nessa mensagem, Deus tem me incomodado nesse assunto, para falar sobre esse assunto aqui em nossa igreja. E essa semana, apesar de a gente estar caminhando na série de Atos, mas Deus me moveu para falar sobre esse assunto aqui. Por que é tão importante a gente falar sobre isso, irmãos? Porque a salvação, ela é fruto da obra soberana do Senhor por meio de Sua palavra. Deus, Ele nos chama por meio de Sua palavra a transformar o nosso coração, a moldar a nossa vida e as nossas vontades. Hoje o movimento que tem sido feito na maioria das igrejas evangélicas, e eu digo a você que é a grande maioria, é de que Deus, Ele se coloca pelo Evangelho para agradar o homem. Ele se coloca para satisfazer as vontades do teu coração. Como se Deus fosse o servo e você fosse o Senhor. Essa inversão, ela tem produzido uma geração de crentes que são fracos. E que na realidade muitas vezes nem crentes são. O IBGE afirma que em alguns anos, mais ou menos em 10 anos, o número de cristãos evangélicos superam em muito a maior religião cristã do Brasil, que é a religião católica. Eu digo a vocês que nós observamos que mesmo apesar desse avanço de pessoas dizendo que estão se rendendo a Cristo, nós não vemos mudança. Mas por que nós não vemos mudança? Porque hoje dizer-se cristão é algo muito fácil. Porque para muitos, ser cristão é escolher uma religião. Ser cristão é deixar de usar um tipo de roupa. Ser cristão é como escolher um curso, um carro. Eu não quero um carro vermelho, eu quero um carro preto. Acham que ser cristão é isso. Por isso é necessário, extremamente urgente, nós falarmos sobre esse assunto, porque é a partir da pregação da palavra que Deus confirma nos corações. Deus fala por meio da palavra e aplica aos nossos corações, por meio do Espírito Santo, aquilo que nos afirma o caminho que nós estamos trilhando. E o quanto nós precisamos mudar na nossa vida. O quanto a graça de Deus nos alcança e nos capacita a sermos transformados. O quanto nós não somos tão perfeitos quanto queremos ser. O quanto a nossa confiança na nossa força é um engano. Nós precisamos urgentemente
voltar ao evangelho bíblico. E eu sei que isso é uma fala muito batida. É muito batido isso. Nas redes sociais você vê o que mais tem aí é gente falando que prega a palavra, que expõe a palavra, eu sou expositor bíblico. Mas tem uma coisa que o Hernandes Dias Lopes ele diz, eu acho muito, muito interessante. Tem muita gente com muita luz na mente e pouco fogo no coração. Porque a paixão pelo evangelho, o amor por Deus, ele deve permear toda a nossa vida. E isso é evidenciado não em coisas externas. O fato de você ser membro da Batista da Graça não quer dizer que você vai para o céu. Isso não é condição de ir para o céu. O fato de você fazer parte de um ministério aqui, cantar, ter nascido num lar cristão, isso não significa nada. Então nós precisamos de ver o padrão bíblico, o que é a verdadeira conversão. Quais seriam então os mecanismos da verdadeira conversão? Onde é que ela acontece? O que significa ser um cristão de verdade? Um cristão autêntico? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 7. E nós vamos refletir exatamente sobre esse assunto hoje, com a graça de Deus. Que Deus nos capacite a refletirmos sobre isso. Irmãos, nós estamos aqui posicionados no livro de Mateus, naquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5. Então vamos lá para o capítulo 5, só para situar vocês no livro. Capítulo 5, quando nós olhamos o verso 1, é dito o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. E aí ele começa as bem-aventuranças. E aí ele vai em uma sequência de ensinos, que muitos indicam que esses ensinos podem ser vistos como aquilo que significa dizer a ética do reino de Deus. Cristo aqui confronta o padrão judaico de lei, a forma como os judeus interpretavam às vezes a lei de Deus, e apresenta um padrão superior, que era o padrão real e eterno da vontade de Deus para nossas vidas. O que na realidade acontece no Sermão do Monte, não é que Jesus está definindo novas leis para nós seguirmos. O que acontece no Sermão do Monte é que Jesus está mostrando o que é a obra da conversão em Cristo. O que é que ela produz em nós. E ele apresenta várias mudanças do coração, mudanças de atitude, mudanças de vontade, mudanças profundas. E isso não é um guia de regras para você seguir. Eu vou aqui fazer um checklist, eu segui esse aqui, primeira bem-aventurança, segunda... Não. É a evidência da vontade de Deus e que ecoa com o nosso coração, um novo coração. Um cristão lendo o Sermão do Monte, ele não sai daqui sem estar incomodado. Um cristão ao ler o Sermão do Monte, ele não sai do Sermão do Monte sem ficar impactado, sem ficar transtornado, desejoso de ser transformado. Ele não sai do Sermão do Monte sem confiar no Senhor. E aí quando nós vamos para o capítulo 7, lá no verso 28, é quando o Sermão do Monte termina. E o verso 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, guarda isso na tua mente, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele ensinava com uma autoridade vinda de Deus, dada a ele com um testemunho de vida correto, com poder, falando como sendo a voz de Deus falando ali. E as multidões ficaram maravilhadas com isso, quando ele terminou essas palavras. Então ele está se referindo a todo o Sermão do Monte. Por isso, irmãos, eu quero agora voltar um pouco e nós avaliarmos, nós analisarmos e refletirmos sobre a última figura do ensino de Cristo dentro do Sermão do Monte. E a figura dos dois fundamentos sobre o qual eu construo a minha vida. Isso está do verso 24 ao verso 27. É exatamente isso que a gente vai ver agora.
Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Jesus não está se referindo apenas a esse momento que ele está falando aqui, certo? Tem pessoas que interpretam esse texto e dizem, não, ele está se referindo só a isso que ele está dizendo aqui. Não, estas minhas palavras. Mateus está se referindo ao mesmo pensamento do verso 28, quando ele terminou estas palavras. Então ele está se referindo a todo o Sermão do Monte. Jesus, próximo ao término do Sermão do Monte, Jesus está dizendo, olha, todo o que ouve estas minhas palavras, amém, eu vi, pastor. Glória a Deus, eu li, eu vi. Ou então as pessoas que estavam naquela época ali com Cristo, nós ouvimos, amém, nós ouvimos. Então, todos os que ouvem estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A causa pela qual a casa não caiu, trava a língua, né? A causa pela qual a casa não caiu, foi porque ele estava sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve, assim como o anterior ouviu, estas minhas palavras e não as pratica, diferentemente do que praticou, será comparado, assim como o outro foi comparado a um tipo de homem, esse também será comparado a um tipo de homem, será comparado a um homem insensato. O outro era um homem prudente, esse é um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. O que mudou aqui agora foi que antes era a rocha, esse é sobre a areia. Verso 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. A outra não, essa sim, sendo grande a sua ruína. Verso 27 e verso 25 nos apresenta as mesmas circunstâncias. Se você depois com mais calma for analisar, caiu chuva, transbordou o rio, soprou o vento, bateu com força contra aquela casa, é a mesma circunstância. Então ambos os moradores foram submetidos às mesmas circunstâncias de vida. O fim de uma casa foi a ruína, o fim da outra foi a firmeza, a solidez. Jesus aqui se refere ao fato, e a única diferença entre ambos os casos está na prática e no fundamento. O que diferencia uma casa da outra é o fundamento. Então eu não tenho medo algum de dizer o que eu vou dizer e de afirmar o que eu vou afirmar, de que ambas as casas poderiam ser idênticas. Mesmo material, mesma areia, mesmo cimento, mesmo ferro, mesmo projeto, mesmo engenheiro, mesmo construtor, mas fundamentos diferentes. Para quem conhece de construção vai entender um pouquinho o que eu vou falar. Para quem não conhece vai aprender. Se você compra uma casa, você comprou uma casa nova lá, aí você agora vai pensar assim, rapaz, eu vou construir o primeiro andar. Aí você diz, mas será que essa casa tem coluna? Aí você olha lá, ela tem coluna. Aí você diz, mas será que ela suporta um primeiro andar? Para você saber se a casa suporta o primeiro andar, você tem que averiguar a profundidade da base da coluna. Porque a profundidade da base da coluna vai determinar se a coluna apoiou-se sobre uma rocha ou sobre um terreno mais sólido, forte o suficiente para suportar um peso maior sobre ele. No entanto, ninguém compra uma casa e na parede da casa está a placa lá. 1,5 metro de profundidade de coluna. Não está lá, assim. Então, para que eu possa saber se sim ou não, eu tenho que perguntar ao projetista. Mas digamos que o projetista você não conhece. O que você teria que fazer? Cavar. Porque o fundamento, ele não é óbvio. O fundamento não fica na tua cara dizendo assim, eu sou o fundamento, eu sou o fundamento, eu sou... Não. Os meninos lá em casa, quando estão lá em construção, quando eles estão lá cavando, né, aí Kelvin vai sumindo, né, embaixo do chão, aí eu pergunto, e aí, falta muito? Aí diz, rapaz, está quase na rocha.
Porque eles estão procurando o quê? Algo o mais sólido possível para poder apoiar a base, para poder construir sobre aquela base sólida. Depois que eles construírem lá, e daqui a 50 anos, meus filhos cresceram, não sabe mais que profundidade foi, não sabe, nem acompanharam isso, e aí, aguenta mais um andar? Não sei, depende da profundidade, depende da coluna, depende da base. Irmãos, esses dois homens poderiam ter a mesma casa, do mesmo projeto, a mesma cor, a mesma ferragem, a mesma estrutura, mesmo material, tudo idêntico, construído com o mesmo amor, o mesmo desejo, bonita da mesma maneira, mas o que diferenciava era o fundamento, era aquilo que talvez aos olhos não poderia ser percebido. E que esse fundamento é o que diferenciava alguém prudente de alguém insensato. É o que diferenciava alguém que ouvia e buscava praticar e de alguém que ouvia e desprezava o que ouviu. Isso era o que diferenciava como nas circunstâncias difíceis da vida você irá se comportar por causa dos fundamentos sobre o qual você está firmado. Então, meus irmãos, você pode ter uma vida idêntica à de um crente. Você pode estar pintado do jeito de um crente. Você pode ter a coluna com os ferros igual a do crente. Você pode ter uma vida que todo mundo olha assim e diz, é crente. Mas o que diferencia você, que parece ser um crente, daquele que é crente de verdade, é a tua preocupação com o começo de tudo. Com o fundamento de tudo, com o primeiro passo que você dá na tua vida para tudo que você vai fazer. Sobre qual fundamento você toma suas decisões, sobre qual fundamento você guia a sua vida, sobre qual base você quer erguer a tua história, sobre qual fundamento. E isso só é percebido quando nós entramos profundamente na vida de alguém. Não pode ser percebido somente por fotos no Instagram, no Facebook, por filmagens, por postagens, por roupas, por visitas na casa uns dos outros, por vindas aqui na igreja. Não pode ser percebido por nada disso. É algo muito mais profundo do que uma experiência superficial pode apresentar. Por isso, meus irmãos, diante disso, Jesus, antes que ele fale a respeito do fundamento, ele agora vai nos mostrar o que diferencia uma pessoa motivada por construir sua vida sobre o fundamento correto, e uma pessoa que não está nem aí para as bases, mas quer aparentar aquilo que não é. Isso está exatamente apresentado a partir do verso 13. O verso 13 nós vemos Jesus falando sobre dois caminhos. Jesus agora vai colocar em comparação duas formas de viver a vida. Jesus ele diz no verso 13 o seguinte: entrem pela porta estreita. Na minha Bíblia aqui está com exclamação. Por que isso acontece? Talvez na sua Bíblia esteja do mesmo jeito. Aqui Jesus está dando uma advertência. É como você andando na rua com o celular na mão e alguém diz, olha o buraco! E você, eita, quase que eu caía. É diferente de você estar em casa e alguém perguntar para você, para onde é que você vai? Não, eu vou lá na casa de manhinha. Aí você diz, vai, tá certo. Tu vai passar por tal rua? Vou. Olha, cuidado lá que naquela rua tem um buraco. Quando tu for passar por lá, toma cuidado com o buraco para tu não cair. São dois tipos de advertência. A diferença está que uma advertência foi dada antes de entrar no caminho e a outra é a advertência dada no caminho. O que eu quero dizer com isso? Jesus está dando uma advertência para pessoas que estão dentro do caminho, andando no caminho. O texto continua dizendo o seguinte: por que ele dá essa advertência? O texto continua dizendo a seguinte coisa: porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, um dos fatos bíblicos mais evidenciados nas Escrituras é o fato da nossa condição espiritual caída.
A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um só. Todos se extraviaram, todos se perderam, todos se fizeram inúteis. Davi diz: em iniquidade eu fui concebido. Nós somos procriaturas de Adão e Eva, que caíram no Éden. Nós carregamos em nós uma natureza pecaminosa, que desde a infância essa natureza é apresentada, porque diz: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina desviará dela. Ela já nasce, ela já cresce com a natureza pecaminosa. Todos nós já nascemos com a inclinação ao pecado. O que esse texto está dizendo é que Jesus está fazendo um alerta a todos aqueles que estão no caminho largo que conduz à perdição, a porta larga que conduz à perdição. O que Jesus está dizendo é um alerta para toda a humanidade. O homem, em sua condição natural, ele é um homem perdido. Um homem que não, deixado a sua própria condição natural, ele caminha para a perdição. Não existe caminho neutro. É isso que Cristo está dizendo. Meu amigo, você está no caminho largo. Você nasce no caminho largo. Até que você ouça do Senhor o alerta. O alerta: entrem pela porta estreita. Cuidado do buraco, você vai cair. Todos estão caminhando pela porta larga. O mundo está caminhando pela porta larga. São muitos os que a encontram. A porta continua larga, o caminho continua espaçoso. Ele é espaçoso porque é confortável, ele é espaçoso porque cabe todo mundo. É igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. É espaçoso porque é fácil, é espaçoso porque é confortável. É espaçoso porque não exige nada de mim. É espaçoso porque eu defino de que maneira eu quero andar nele. No entanto, o verso 14, ele diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O caminho estreito, meus irmãos, é um caminho onde poucos estão nele. O caminho estreito, meus irmãos, não é o caminho natural do homem. Se o homem for deixado na condição em que ele está naturalmente, o caminho estreito não será jamais a escolha do coração humano. O caminho estreito, meus irmãos, a porta apertada, meus irmãos, não passou por reforma, ela continua apertada. O caminho não foi aplanado, não foi reformado, o caminho continua estreito, meus irmãos. E é esse o caminho que Cristo diz: escolha o caminho estreito. Escolha o caminho desconfortável. Escolha o caminho que teu coração não escolheria. Escolha o caminho que o mundo não aceita. Escolha um caminho que te tira do teu conforto. Escolha um caminho que te tira da condição natural para a qual você nasceu. Meu irmão, se você não lembra o dia em que você precisou escolher um caminho, e para que você pudesse ir por esse caminho estreito, apertado, você precisou se livrar de algumas coisas da tua vida, algumas malas que você carregava, algumas coisas que você valorizava, mas que você percebeu que para o caminho estreito, aquilo nunca iria passar. Você percebeu que para o caminho estreito, você tinha que abrir mão daquilo. Meu irmão, um dos sinais da conversão é porque nós escolhemos uma porta mesmo estreita, mas nós queremos ela. Nós não queremos conforto, irmãos. A verdadeira conversão, ela não busca conforto. A verdadeira conversão, ela não busca viver do jeito com o qual você vivia. Você lembra o dia em que você precisou tomar uma decisão para mudar a sua vida? Você lembra o dia em que você olhou para si e disse assim: se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou cair no buraco. Eu preciso mudar isso. Eu não aguento mais isso. Eu não quero mais viver assim. Meus irmãos, se o mundo inteiro vive, o crente não pode viver.
Se o mundo inteiro aceita, o crente não pode aceitar. Meus irmãos, o evangelho continua sendo um caminho apertado. A vida cristã continua sendo um caminho desconfortável. Um caminho em que você perde família. Um caminho em que você perde amigos. Um caminho em que você perde fama. Um caminho em que você perde dinheiro. Um caminho que você é taxado de louco. Um caminho que você é taxado de manipulado, intolerante, miserável. Um caminho que você é perseguido em países, como a gente viu aí recentemente na China. Meus irmãos, se você quer viver uma religião confortável, o cristianismo não é a escolha melhor para a tua vida. Meu irmão, a primeira coisa para você entrar pela porta estreita é primeiro você reconhecer a existência de dois caminhos. Não, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Esse é o caminho largo. Não, todas as religiões, se falou de amor, está valendo. Esse é o caminho largo. Ele não exige nada de você. Não, é o seguinte, olha, Deus não leva isso em consideração não, isso não é bem assim como a Bíblia está, isso é o caminho largo. O caminho estreito é radical. O caminho estreito exige que você negue-se a si mesmo. Jesus disse isso, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meu irmão, você acha que é fácil carregar uma cruz? Você acha que carregar uma cruz é igual sair com um iPod no ouvido e no meio da rua, que legal. Você acha que é fácil carregar uma cruz? A cruz é morte, meus irmãos. A cruz é o sacrifício da carne, das vontades, dos desejos, dos planos, dos sonhos. O caminho estreito, ele exige de você que você abra mão de tudo que você significa e que você pensa que é. Isso é difícil, irmãos. Isso é um desafio, irmãos. Que ele cresça e que eu diminua. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Você sabe o que isso significa? Escolhas difíceis. Ser odiado, ser desprezado, ser judiado, ser mal visto. Esse é o caminho estreito. O primeiro passo, meus irmãos, é reconhecer que existem dois caminhos. Essa ideia de que, não, mas pastor, é minha opção religiosa. Isso não existe. Só existem duas opções. Ou a minha vontade, ou aquilo que eu não quero. Que a minha natureza caída não quer. Só existem duas coisas. Aquilo que a minha natureza caída quer e aquilo que a minha natureza caída não quer. Não existe caminho intermediário. Pastor, então eu posso ter Jesus e continuar do mesmo jeito? Não. Eu posso ter Jesus e continuar postando no Instagram o que eu posto? Não. Eu posso ter Jesus e ter aquele namoradinho lá do mundo? Não. Do mundo, que a gente diz crédulo. Pastor, eu posso ter aquele emprego lá, é meio complicado aquele ambiente lá, mas eu posso? Não. Mas eu não passo nada, não, pode. Nada daquilo que a porta estreita pede que você deixe. Então, meus irmãos, o primeiro sinal de uma fé autêntica é que a pessoa que crê verdadeiramente, ele não faz uma escolha fácil por Cristo. Não é algo que se encaixa na tua agenda. Não é assim que funciona. Não é assim que nunca vai funcionar. Você está disposto, meu irmão, a mudar a tua agenda pelo reino de Deus? A mudar as tuas opções pelo reino do Senhor? Pastor, eu quero isso. Eu sou fraco, eu sou frágil, eu não consigo, mas eu quero. É o primeiro sinal de que algo na tua vida está mudando. Ou de que algo na tua vida mudou. Não, pastor, será que não tem como conciliar os dois? Esse negócio desse pastor está falando aí, isso é besteira. Tem como ajustar aqui? Isso não é tão mal assim quanto ele está dizendo, não. Já é você no caminho largo. É desconfortável. Mas ok, irmãos.
Diante disso, como é que vive então as pessoas que possuem uma fé autêntica? Os que escolheram o caminho apertado. Os que entraram pelo caminho apertado. Como é que elas vivem? Primeiro passo, irmãos. Elas não dão ouvidos a todo mundo. Elas não dão ouvidos a todo mundo. Jesus diz no verso 15: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Para as pessoas do caminho largo, tudo que brilha é ouro. Ah, está falando de amor, é de Deus. Ah, se falar de Jesus é bom. Já viu isso? É claro, se falou de Deus é maravilha. Pode vir aqui, falou de Jesus, está bom demais para mim. Falou de coisa boa, está bom. Esse é o caminho largo. Recebe tudo, aceita tudo, ouve tudo. O primeiro passo é, cuidado com os falsos profetas. Eles se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Meus irmãos, um falso profeta, ele não vem para você com uma placa na testa dizendo, sou o falso profeta. Aí você diz assim, mas e o Edir Macedo e o Valdomiro, Santiago, e essa galera aí, pastor? Meu amigo, esses caras já vêm com uma placa na testa. Pode ter certeza. Porque até o mundo, que não tem discernimento nenhum, chama eles de falso profeta. Você acha que Jesus está preocupado com isso? Em avisar para o mundo? Ei, mundo, cuidado que eles... Não, ele está avisando para crente. Ele está dizendo o seguinte, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas. Eles vêm com carinha mansa, palavrinha bonita, com um jeitinho legal. Eles vêm aparentando que são dóceis. Eles vêm aparentando que são bonzinhos. Eles vêm disfarçados. Por que você se disfarça? Porque você quer enganar. Mas o problema deles não é o externo, não é a aparência. O problema deles é o que está dentro. É a vontade deles. É o motivo pelo qual eles se achegam às ovelhas. Por que eles se achegam às ovelhas disfarçados? Porque eles são por dentro lobos devoradores. O que é que o lobo faz? O lobo, quando olha para a ovelha, está a ovelha lá, bebezinha, né? Pulando lá, pulando, feliz. Aí o lobo vai lá, aí vai olhar e vai dizer, bichinha, tão novinha, não vou comer ela agora não, vou deixar ela crescer um pouquinho, porque é muita maldade comer ela. Você acha que o lobo vai pensar isso? O texto diz que eles são, por dentro, são lobos vorazes, famintos. Eles querem encher a barriga. Só isso que eles pensam, só isso que eles querem. Os falsos profetas não estão motivados pelo benefício da igreja, pelo bem-estar da tua vida, por você ser salvo em Cristo Jesus. Ele está preocupado em quê? Encher a igreja porque aumenta o dízimo. Ele está preocupado em ensinar aquilo que ajude a tirar proveito de você. Ele não está interessado no teu bem-estar. O que ele quer é o bem-estar dele. Mas ele se disfarça para fazer isso. Então Jesus diz, olha, cuidado com os falsos profetas, eles se disfarçam e vêm para você com carinha de bonzinho, com jeitinho de bonzinho, mas eles têm motivações terríveis e perversas. Eles não estão preocupados com o benefício da igreja. Eles não se doam pela igreja. Eles não se entregam pela igreja. E aí você diz, agora pastor, como é que eu faço? Se os caras estão com máscara, estão bem disfarçados, estão parecendo um bonzinho, como é que eu faço? Aí Jesus começa a dar pistas. Verso 16, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Aí você diz, agora beleza, já sei, vou ficar observando o que é que esse cara faz, como é que é a vida dele, a família dele, o que é que ele diz, o que é que ele faz, se ele é honesto, se não é, se ele faz o que é certo, se não faz. Eu vou ficar observando os frutos dele. Quem aqui já comprou melancia que era linda, bicha bonita, aí você abriu, quando aquele cheiro maravilhoso veio na sua cara, você olhou aguada, mas a bicha era bonita. É pelo fruto? Pela aparência do fruto? Pela beleza do fruto? Pelo que o fruto aparenta ser? Aquelas que você compra, né? Fruta de marca, né? Que vem com aqueles adesivos, né, Michele? Tem as frutas de marca, né? Tem um adesivo lá. Essa maçã. Tem uma maçã que parece maçã de filme, bicha vermelha. Eu acho que os caras até pintaram. Diz, rapaz, que negócio bonito. Tanto agrotóxico ali dentro. A bicha é do tamanho de um melão. Mas ela só é daquele tamanho ali porque o cara meteu tanta substância química ali dentro que se você comer no outro dia nasce outro braço em você. Mas ela é bonita.
é linda. Ah, pastor, então já sei, pelo fruto, você vai se enganar. Porque você acha que o falso profeta ele vai apresentar para você um fruto feio? Foto da família do... Eu já vi uns que é impressionante, os caras têm uma habilidade para tirar foto, eu acho que eles contratam, realmente eles contratam profissionais, tiram umas fotos que eu disse, meu amigo, é Tumblr, né? É foto Tumblr, né? Aquelas fotos todas, que é foto estilosa, chamada foto Tumblr, não é isso, né? O termo? Né? Moderno. Aí você diz, caramba, cheio de efeito, cheio de coisa, cheio de Photoshop, cheio de... Você diz, caramba, esse cara, perfeito, a vida dele é perfeita, a família dele é perfeita, tudo é perfeito, olha só, top, frutos, pregação top, Bíblia pura, pá. Rapaz, esse cara tem uma aparência fantástica. Ok, isso é sinal? Não. Jesus ele começa a nos descrever melhor quando ele diz o seguinte: por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Ele está dizendo o seguinte: olha, o fruto que eu estou falando não é se ele é bom ou se ele é mau, se ele é bonito ou se ele é feio. O fruto que eu estou falando é se ele revela a identidade da árvore. Se você vai para um pé de laranja procurando uva, você é um doido. Eita, pé miserável. Foi lá no pé de laranja, mulher, não tem nem uva lá. Eu vou cortar aquele pé, infeliz. Não dá, ele não dá uva. Claro, a identidade dele é o quê? A identidade dele é um pé de laranja, ele dá o quê? Laranja. Então Jesus está vinculando a ideia de que o fruto que faz você conhecer, ele te revela a identidade, a espécime que produz o fruto. E aí ele complementa no verso 17 dizendo o seguinte: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Ele não está se referindo ainda à qualidade do fruto, se ele é podre, se ele é bom. Não, ele está se revelando o seguinte: esse fruto é útil para você? Esse fruto ele é comestível? Essa árvore é uma árvore venenosa ou é uma árvore que você pode comer? Eu já ouvi que, se você assistir aqueles programas lá da Discovery, né, diz assim: se você vê frutas desconhecidas e muito coloridas, não coma elas, porque podem ser venenosas. Aí você, então não vou comer e tal. Ok, foi dado o aviso. Você conhece se aquela árvore, aquele fruto, ele é comestível? É agradável para você? Vai subir teu colesterol, vai baixar teu colesterol, vai alterar tuas... o que é que esse fruto vai fazer? É venenoso, não é? Sabe como é que você sabe disso? Observando a identidade da árvore, porque é impossível uma árvore dar um fruto bom se ela for uma árvore venenosa. É sobre isso que Cristo está dizendo. Aí você diz: e agora, pastor, como é que eu observo isso? Aí, gente, é muito mais complicado. Porque, para que eu possa compreender se o fruto faz bem para mim ou não, primeiro eu tenho que conhecer, conviver, pedir conselhos, observar, ver aquela árvore, entender se ela produz frutos bons. Se eu vou comer o fruto, será que vai fazer bem? Ou seja, não é somente uma análise superficial, mas é necessário que alguém diga para você se aquela árvore é venenosa ou não. E para isso fica difícil. Só é possível você saber se uma árvore é venenosa ou não se você conviver com ela. E é nesse contexto que Jesus ele começa a dizer o seguinte: e agora, pastor, o que é que eu faço? Eu vou ter que ir para dentro da casa do pastor lá e ver como é que é a vida dele, é? Verso 19 ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Ou seja, temos agora a figura de um agricultor, que ele julga a utilidade da árvore com base no fruto dessa árvore. E com base no fruto dessa árvore, ele julga a identidade dessa árvore. E se a identidade da espécime dessa árvore não é uma árvore que ele usa para a glória dele, ele cortará e lançará no fogo. Então, meu irmão, como é que você faz então para entender? Observa o que o Senhor fará do ministério daquele profeta. Observa o que o Senhor fará de tudo o que ele está produzindo em sua vida. Meus irmãos, um verdadeiro convertido, e aí você diz: pastor, o que é que isso tem a ver com verdadeira conversão? Tem tudo a ver, meus irmãos, porque um verdadeiro convertido, ele não vai para a dieta espiritual dele, não é comer todo tipo de coisa ruim, não. Que bota na frente dele, ele come. Se for bonito, ele come. Não. Alguém preocupado com sua saúde espiritual, ele
se preocupa em alimentar-se de fontes saudáveis, fontes que têm o selo de Cristo. E isso ele percebe a partir da obra que Cristo está realizando na vida do profeta, na sua vida, a partir do conhecimento da palavra de Deus e a partir da maneira como Deus está te revelando isso. Então, meus irmãos, ao olhar uma vida florida, você só conhecerá se alguém é um servo de Deus verdadeiro se você olhar a vida íntima daquela pessoa. Às vezes é difícil ver isso. Então, olhe o longo prazo. O verdadeiro profeta de Deus, ele tem um longo prazo na sua caminhada. Ele tem frutos que ele produz em anos e anos e anos de caminhada. Não é que ele não vai cair, não é que ele não vai errar, mas se ele cair, ele levanta, ele arrepende-se, ele confessa, ele muda. Se temos aqui alguém que talvez queira entrar no ministério pastoral, pessoas aí que pensem nesse sentido aí, que estejam acompanhando, deixa eu dizer uma coisa para você. Se sua família não tiver chamado ao ministério, não entre nessa. Porque a igreja tem todo o direito de escrutinar a vida de um servo do Senhor, de um profeta de Deus. Não é fácil. Mas o Senhor honra aquele profeta que busca obedecer ao Senhor na sua intimidade. Deus honra, segundo a vontade de Deus. Deus trata, Deus mantém a árvore ou Deus corta a árvore. Ele é o Senhor agricultor de todas as coisas. Hoje, eu conversando com a irmã, ela disse: pastor, teve um amigo meu, conhecido meu, que ele saiu do ministério e aí encontrou um outro ministério, e esse outro ministério que ele entrou, transferiu ele para o interior, e a mulher dele disse: se ele for, ele vá sozinho. Ele disse que tem chamado, mas não tem chamado não. Aí ela disse, e ele disse que ia procurar o senhor, pastor, para pedir uns conselhos. Aí eu disse: diga a ele que se ele quiser pode me procurar, mas eu não vou dizer. Aí ele disse: eu vou procurar o pastor para ele me dar uns conselhos e para eu contar para ele a bênção que Deus me deu com esse ministério que ele me entregou lá no... Sabe a primeira coisa que eu vou dizer para o cara? Primeiro, você não é chamado, porque ninguém é chamado sem a esposa ser. Não é assim que funciona. A família inteira, ela vai ser colocada sob condições em que o ministério vai exigir. É assim que funciona, é assim que caminha. E crentes sinceros, eles buscam sinceridade naqueles que pregam a palavra. Eu estou dando aqui para vocês total liberdade, para vocês observarem minha vida, me julgarem mesmo. Fazer o quê? São ossos do ofício? Lá em Timóteo não diz isso? Então vocês vão observar minha vida. Agora, se eu tentar produzir frutos que não sejam reais, eu sou um falso profeta. Eu tenho que produzir na minha intimidade. Por isso que crentes verdadeiros, primeiro, eles entendem que os profetas de Deus não são perfeitos. Segundo, eles também entendem que eles precisam orar por eles. Vocês acham que eu não passo por luta? Passo sim, é óbvio. Luto contra o pecado, contra as tentações, eu luto. Faz parte da caminhada. Mas o Senhor, Ele está fazendo o escrutínio de tudo aquilo, segundo a vontade dEle. Então, um dos passos é que um verdadeiro convertido, ele não procura um super-homem. Ele procura um ser humano, fiel a Deus, para escutar verdades a respeito de Deus. Então Jesus, ele diz: olha, cuidado com os falsos profetas. Pelos frutos vocês vão conhecer. Então fiquem observando quais são os frutos. Que frutos, pastor? Porque ele faz coisa bonita, prega bem? Não, olha, observem os frutos do longo prazo da vida dele. Porque se ele for um falso profeta, Deus irá cortá-lo. Você vai observar isso. Então você acha que na porta larga você vai caminhar assim? Porque o cara senta num banquinho, fala bonito. Ai, é homem de Deus. Você não sabe da vida dele. Você que está assistindo, você que está nos acompanhando na internet, você pode observar, e você não me conhece. Talvez você não conviva comigo, não esteja membro aqui. Você pode dizer: isso é um homem de Deus, esse pastor. Mas você não sabe se eu sou homem de Deus. Você só vai saber se você me conhecer pessoalmente. Você não sabe. Você está me conhecendo aí parcialmente. Agora a igreja aqui não.
Por isso que muitas vezes as pessoas acabam trocando o seu pastor local por pastor de internet. Na realidade, ela não está sendo pastoreada por pastor de internet. Por isso que não existe igreja virtual. Ninguém é pastoreado por pastor de internet. É vida na vida. Mas, como é então que uma verdadeira conversão ela é evidenciada não pela aparência? Porque você pode ter a aparência de ovelha, mas você por dentro ser um lobo devorador. Você está interessado em observar se você está ouvindo a verdade da boca de quem está falando a verdade. Um fator que nos dá segurança em saber que somos guiados por falsos mestres, que nós não somos guiados por falsos mestres, é que Deus está de olho nos frutos secretos que evidenciam a natureza do falso profeta. E no tempo determinado Deus julgará pelo fogo. Mas outro ponto, irmãos, também da evidência da verdadeira conversão, é que obras religiosas não evidenciam verdadeira conversão. Então a gente está entendendo aqui primeiro, existem dois caminhos. A verdadeira conversão me conduz por um caminho difícil, de negação. Mas ao mesmo tempo ela me faz não querer viver pelas aparências, mas querer desenvolver frutos eternos. Ouvir aqueles que eu não escuto de tudo, eu não ouço de tudo, eu não recebo de tudo, mas eu me preocupo em ouvir aquilo que é saudável para a minha vida, aquilo que o Senhor está produzindo a partir de profetas verdadeiros. Outro ponto também, meus irmãos, é que um verdadeiro convertido, ele não produz apenas obras religiosas, superficiais. Olha só o que é que ele diz aqui, no verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, uma das coisas que a palavra, a cultura hebraica, ela se apoia, é que a língua, ela não tem sinais, exclamação, para demonstrar emoções, aspa, interrogação. Então, uma das formas de você demonstrar ênfase em algo é você repetir a palavra. Aqui a gente vê ele repetindo Senhor, Senhor. Se você quiser entender outros momentos em que isso aconteceu, Jesus diante de Marta, Marta lá preocupada, disse, Senhor, olha Maria como é que está. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta. Afeto, emoção, carinho. Davi, quando Absalão tentou matar o próprio pai, e Absalão morreu e Davi viu o seu filho morto, Davi gritou por 3 vezes, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, meu filho. E o mais conhecido desses momentos, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo aqui então que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que demonstra afeto, emoção, afeição, entrará no reino dos céus. Não é assim que funciona. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que conta não é o teu afeto. Porque muitas vezes, meus irmãos, você pode obedecer a Deus pelo motivo errado. Você sabia disso? Você chega para o seu filho e diz assim, vai arrumar seu quarto, aquele chiqueiro. Eu vou. Mas ele vai porque ele tem medo de apanhar, de ficar de castigo. Ele não vai porque ele te ama, quer te honrar, quer te obedecer. Mas ele vai porque ele tem medo da punição. O que ele está fazendo não é te honrando e te obedecendo, é guardando o próprio traseiro dele. Ele está guardando a própria integridade. Ele se ama tanto ao ponto de dizer, vou nada brincar com fogo. É diferente daquele que você diz, quando os filhos vão crescendo, né? E uma das coisas que acontece, né? Alguns pais acabam cultivando isso nos filhos, né? Que os filhos, um dos maiores medos que os filhos têm é decepcionar o pai. Interessante isso. Mas ele não tem medo de decepcionar, ele tem medo de que o pai deixe de amá-lo,
que o pai despreze ele. Porque para ele o pai é algo que há de mais importante na vida dele. Ele quer ser amado pelo pai. Mas ele não quer ser amado para se sentir amado. Ele quer ser amado porque ele ama o pai. Então você pode fazer a coisa certa para Deus pela motivação errada. Você pode querer o céu, não é para estar eternamente do lado do Senhor, aos pés dele, beijando os pés dele. É porque você tem medo do fogo do inferno. Então, muitos, Jesus está dizendo, naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós te amamos. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ai, Jesus. Já viram isso? Demonstrações assim. Jesus está dizendo isso. Não significa nada. Você está lá chorando, as lágrimas descendo, e você dizendo: ai, que eu quero Jesus na minha vida, eu quero tanto. Ai. Aí Jesus olha e faz assim: acabou já? Calmou? Parou? Vamos conversar sobre a tua obediência? Aquele teu pecado escondido, tu confessasse? Aquela tua decisãozinha ali, aquela mentirinha que você contou para se salvar, você sabia que eu estou sabendo dela? Aquela tua olhadazinha ali, naquela publicaçãozinha ali, aquela pornografiazinha, aquela, vamos tratar isso? Porque a minha vontade é que você seja santo. Não, Senhor, eu quero te amar, Senhor. Jesus está dizendo, isso não significa nada. Jesus, ele continua dizendo o seguinte: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor. A palavra grega que ele usa é kurios, kurios, kurios. Essa palavra grega, ela se refere, ela é utilizada no Antigo Testamento para se referir a Yahvé, ao nome de Deus. É uma expressão de Deus de maneira reverente. Então esses homens, eles estão dizendo de maneira afetiva e reverente: reconhecemos que o Senhor é o Senhor. Oh, bom mestre, como o jovem rico. Oh, bom mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus ouviu isso dos fariseus. Oh, Yahvé, Yehoshua Hamashia, tu és o Messias, Senhor. Eles tinham conhecimento teológico de quem era o Senhor, reconhecimento teológico de quem era o Senhor, compreensão intelectual de quem era o Senhor, afeto pela pessoa do Senhor, respeito pela pessoa do Senhor. Mas não somente isso, eles dizem também: nós não profetizamos em teu nome, ou seja, Senhor, nós não ensinamos, nós não falamos as tuas verdades, nós não ensinamos expositivamente a igreja, ano após ano, dia após dia. Nós não apresentamos as tuas verdades, Pai. Você quer uma igreja mais preparada biblicamente do que a Batista da Graça? Mas, Senhor, eu era professor de escola dominical, Deus. Senhor, eu sabia todos os solas. Sola Escritura, sola Gratia, sola Deo Glória. Eu sabia de tudo, Senhor. Mas, Senhor, eu vivia compartilhando versículo. Senhor, intelectualmente eu compreendo as tuas verdades, Senhor. Eu ensinei as tuas verdades, Senhor. Tantas pessoas aprenderam as tuas verdades, Senhor. Tu não vê isso? Nós profetizamos em teu nome. Não somente isso, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Ou seja, Senhor, em teu nome nós lutamos contra as trevas. Senhor, nós escolhemos o lado do bem, o lado correto. Nós lutamos contra o mal, Senhor. Nós lutamos a batalha espiritual, nós oramos contra as potestades espirituais, Senhor. Nós até tivemos provas visíveis disso, nós expulsamos demônios, os demônios caíam, se tremiam diante do poder do teu nome, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor. Mas não somente isso. Senhor, e em teu nome nós não fizemos milagres. Senhor, as obras que nós fizemos foi desde as mais simples
impossíveis ao homem, até as maiores e impossíveis como os milagres. Fizemos cegos ver, aleijados andarem, Senhor. Ressuscitamos mortos, fizemos coisas grandiosas, Pai, fizemos tantas obras. Nós cantamos na igreja, nós tocamos na igreja, Senhor. Eu ia todo domingo para a igreja, Senhor, eu compartilhava coisas, Senhor, eu ensinava. Deus, eu fazia tanta coisa dentro da igreja, eu interpretava, eu pregava, eu ensinava. Senhor, tu não está vendo isso, Senhor? Mas Jesus disse, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Vocês me conhecem, vocês me chamam de Senhor, vocês fizeram coisas grandiosas em meu nome, realmente vocês ensinaram muitas pessoas a respeito de mim. Vocês fizeram coisas maravilhosas, é verdade. Vocês me conheciam, teologicamente, emocionalmente, vestia camisa, I love Jesus. Realmente, vocês me conheciam mesmo, mas eu nunca conheci vocês. Irmãos, a ideia da palavra conhecer não se refere apenas a um ato intelectual. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela deu à luz. Então você tem certeza que ninguém conhece alguém e alguém fica grávido. Então você entende perfeitamente o que quer dizer sobre conhecer. Relacionar-se com intimidade. Jesus disse, vocês realmente sabem quem eu sou, mas eu nunca me relacionei intimamente com vocês. Nunca desenvolvi um relacionamento íntimo com vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só que coisa pesada. Gente, o cara evangeliza, ensina, o cara faz milagre, o cara prega, o cara canta, o cara interpreta, o cara faz tudo, o cara vai na igreja, o cara sabe tudo de Bíblia, o cara sabe tudo de teologia, o cara sabe muita coisa. Mas Jesus disse, afaste-se de mim, você que pratica o mal. Como pode? O aleijado está lá, o cabo diz, levanta aleijado no nome de Jesus, o cabo pula assim, aí Jesus disse, isso é o mal. Como? Meus irmãos, João Batista, ele disse lá, enquanto ele batizava, os fariseus chegaram para serem batizados. João Batista, eu quero ser batizado por você, para ganhar a vida eterna. E João Batista disse, raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Irmãos, fazer coisas aparentemente boas, pelos motivos errados, são obras da iniquidade. Vou repetir. Fazer coisas aparentemente boas, com os motivos errados, são obras de iniquidade. Somos seres, irmãos, que somos motivados. Tudo que você faz por um motivo. Até quando você não faz, você também não faz por um motivo. E o motivo está no teu coração. O motivo é a base, o motivo é o fundamento de tudo o que você faz. É o teu motivo. Se você faz uma obra para Deus com um motivo errado, essa obra não se torna santa. Ela continua sendo prática da iniquidade. Deus disse, Saul vai lá, eu vou dar a vitória para você. Saul foi lá, ganhou a guerra e Deus disse assim, olha, eu não quero que você se livre de tudo, mata tudo, eu não quero nada. Aí quando ele espera Samuel chega, é isso, Saul, que eu estou ouvindo, bezerro, boi, que é isso que está vendo? Samuel disse, aí Saul disse, Samuel, rapaz, eu separei o melhor para Deus, o que tinha, olha, eu vou fazer o maior sacrifício que Israel já viu na face da história de Israel. Deus vai ser extremamente glorificado com isso. Saul no auge, né, do seu reinado, todo bonitão, o cara era forte, bonitão, o povo tudo por cima dele. Eita! Samuel disse, Saul, Deus não quer sacrifícios. Deus quer um coração obediente. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração obediente.
Saul ia fazer a melhor coisa, a maior coisa, mais linda. O povo nunca mais ia esquecer daquilo que Saul fez. Deus foi grandemente glorificado. Pelo motivo errado, não passou de nada para Deus. Meus irmãos, as verdadeiras obras são feitas por Deus em nosso coração, para serem feitas por Ele através de nossas vidas. As verdadeiras obras são feitas por Deus em nosso coração, para serem feitas por Ele através das nossas vidas. Você está entendendo isso? É o fundamento, meu irmão. Não é o que você faz, não é o que você aparenta. Pode ser o lobo em pele de ovelha. Pode ser um profeta maravilhoso. Você pode ser o melhor pregador do mundo. Mas você pode estar andando no caminho largo. Nada é exigido de você, tudo se encaixa à tua agenda. Eita, que maravilha, fui chamado para aquele ministério. Eita, se encaixou na minha agenda, vou aparecer. Nada é exigido de você. A verdadeira conversão não é fruto de religiosidade externa. Não são obras de aparência. Mesmo que eu diga, eu faço para Deus. Deus não está de olho nisso, gente. A verdadeira conversão não se preocupa com o externo. Se preocupa com o motivo. Meus irmãos, eu luto todo santo dia, eu luto com os meus motivos. Eu brigo com os meus motivos. Igual lá, Jacó. Senhor, não saio daqui enquanto não me abençoares. Aí Deus vai lá e bate, eu fico aleijado. Todo dia eu levanto aleijado, trevado. Tem dia que eu caio. Mas eu não fico lá. Eu digo assim, Senhor, me perdoa. Eu caí no caminho largo, Senhor. Quero voltar para o caminho estreito. O que é que eu preciso abrir mão? Irmãos, a vida de um crente se resume ao movimento do seu coração. É isso que não tem produzido mudança na igreja do mundo hoje, atualmente. Porque as pessoas se preocupam apenas com as obras superficiais. Aí tem o outro lado que diz assim, então não vamos me preocupar, vou ver de todo jeito. Não, porque, meu irmão, a gente está aqui na transmissão, a gente estava conversando, vamos agora se preocupar com a qualidade da transmissão? Mas por quê? Porque a gente quer mostrar que a nossa igreja é uma igreja tecnológica, nós fazemos transmissões. Meu Deus do céu, para que eu quero isso? Para que a gente quer isso? Mas não significa dizer que o nosso coração não milita negativamente nesse sentido. Vamos lá. Irmãos, eu passei por essa batalha, passo por essa batalha. No Instagram eu tenho desenvolvido um ministério, já faz um bom tempo. E devagarzinho Deus tem acrescentado pessoas. E à medida que você vai aumentando o número de seguidores, o seu coração tem a tendência a ficar orgulhoso. E você precisa avaliar o seu coração constantemente. Se você continua no mesmo motivo ou se você está indo para o caminho largo. Eu confesso a vocês que tiveram vezes de temas polêmicos que eu disse, eu não vou postar isso não para não perder seguidor. Porque tiveram outras vezes que eu postei e perdi. Ou seja, eu não estava servindo ao Senhor, eu estava servindo ao que o povo poderia pensar a respeito do que eu estava fazendo. Estou abrindo meu coração aqui para vocês, são lutas. Aí eu faço o quê? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me isolar do mundo. Aí Deus diz, mas eu quero pôr você em evidência para usar você para a minha glória. Mas Deus, mas se eu for por aqui eu vou cair. Deus, não, mas eu quero evidenciar você. Eu quero usar você. Então, meus irmãos, o que é que eu faço? Quem é o Senhor da minha vida? Vamos lá. Mas olha o risco, olha o peso, olha a carga, olha a cruz. Aí vem uma frase que quem gosta de filme vai lembrar. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Dizia o tio do Homem-Aranha. O apóstolo Paulo não citava os profetas lá, né, da época dele, né? Estou citando os profetas da nossa época. Meus irmãos, entendam uma coisa. A verdadeira evidência que alguém tem Jesus como Senhor é ter se rendido completamente. Quando você está numa guerra, era engraçado.
na minha infância, o tempo já está bem adiantado, mas teve um tempo na minha infância que eu brincava mais uns colegas, a gente fazia luta greco-romana, aí tinha uns cabas que era maior, mais forte, né? Aí fazia assim, quando virava o braço da gente, aí na mesma hora, me rendo, porque tentar lutar, meu amigo, era se machucar. Eu me rendo. Meu irmão, lutar contra Cristo é em vão, é condenação. A verdadeira conversão é na hora que você diz assim, eu me rendo. Faça de mim o que o Senhor quiser. Não me importa o que eu vou perder. Não me importa o que eu tenho que mudar. Não me importa. A minha agenda não serve, o meu tempo não serve. Não é isso, Senhor. Faz a tua vontade, que Ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, se você parar para pensar isso, as tuas postagens mudam. No Instagram, você deixa de fazer aquela sensualizada. Você muda, porque você diz assim, isso vai glorificar o Senhor? Vai não, vou parar. Mas eu vou perder seguidor, eu queria aquele boyzinho olhando para mim com um olhinho bem brilhoso assim, mas eu queria ele, mas isso desonra o meu Senhor, eu não quero. É o caminho estreito. É interessante, às vezes eu recebo seguidor, aí eu mostro para a Michelle, né? Eu digo, Michelle, vamos olhar isso aqui, ó. Aí, olha essa aqui, essa é crente. Aí você vê essa roupinha tudo direitinho. Você vê uma preocupação de não expor o corpo, de não ser sensual. Aí diz, Michelle, essa aqui é crente. Olha essa aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Misericórdia, meu Deus. Olha isso aqui. Ih, Jesus. Gente, pelo amor de Deus, onde estão os nossos motivos? Em tudo que a gente faz. Na escolha da nossa profissão. Pastor, é o seguinte, eu vou para uma profissão nova, mas é o seguinte, eu vou ter que faltar para a igreja durante 5 meses. Hã? Não, mas eu vou ficar buscando a Deus. Como é? Não, eu vou para o Japão, vou procurar, porque tem muito dinheiro lá para mim. Hã? Quais são os motivos? Você sonda os seus motivos? Ou você se rende completamente à vontade do Senhor, independente da tua? Meus irmãos, estar fundamentado na rocha é isso. É viver uma vida sobre a orientação do Senhor. É ouvir as palavras e praticá-las. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados e falhas. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos em Teus caminhos. Pai, que nós possamos viver para Te agradar, Senhor. Perdoa as nossas falhas e pecados, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida santa. Uma vida que honra ao Senhor. Uma vida que se rende ao Senhor. É isso que Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria aqui